Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Professor, sou professora, né? Então, professora é bastante espaçosa, né? Quem convive com professor sabe disso, né? Quando eu fui convidada, né, para vir falar com vocês aqui um pouquinho, eu fiquei pensando, mas qual será o público, né? Que tema abordar? E aí falei para a Rosa, né, que fez o convite, eu falei, eu vou falar do que eu tenho trabalhado, o que eu tenho vivido nesses últimos anos. É um pouquinho, vamos fazer um pouco de um momento aqui para a gente refletir sobre algumas questões, né, do dia a dia. Baseado num programa que eu sou voluntária há mais de 20 anos, né, e estruturei a minha vida nesses 20 e poucos anos, né, nesse programa. E deu certo. Né? Eu estou aqui, né, meus filhos já estão criados e é uma proposta de qualidade de vida, né, que é o programa Amor Exigente, que nos faz refletir no dia a dia como estão as nossas atitudes, como estão os nossos comportamentos. Primeiramente, diante de mim. Né? Porque quem é responsável pela nossa vida, em primeiro lugar, somos nós. Né? Nós que fazemos as escolhas, Deus nos dá o livre-arbítrio. Né? E nós fazemos as escolhas. E colhemos as consequências. Então, quanto mais escolhas saudáveis, salutares nós fizermos, mais chance de colhermos frutos positivos, né? E aqui eu trouxe algumas questões para a gente pensar junto, tá? Se estou à vontade, quiserem tirar dúvida, né, algum esclarecimento, tá bom? Então aqui a primeira pergunta, aqui já estou vendo que tem algumas, o senhor aqui, né, a senhora, os filhos já estão criados, né? Mas eu faço um questionamento a todos nós, né? Será que será que nós estamos preparados para orientar os nossos filhos em tempos atuais? Porque mesmo a gente já sendo mais idoso, os nossos filhos não deixaram de ser filhos, né? Eles também precisam de orientação, não é isso? Quando crianças, a gente precisa de uma orientação mais de perto, mais direcionada. Mas muitas vezes, adultos, né, precisam da orientação dos pais. Muitas não, quase sempre, né? Sempre, quando a gente tem os pais como um referencial, já é um grande fator, né, de proteção familiar. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão de fatores de proteção e fatores de risco. Fatores de proteção são o quê? São atitudes, comportamentos que levam, né, a gente a ter uma vida com mais equilibrada, com mais qualidade. E fatores de risco são atitudes, né, comportamentos, situações que podem levar a conflitos, né, a desajustes familiares, tragédias até, né, se não forem tratados, né, se não forem, se a gente não acudir, se a gente não atentar para esses fatores. Né. Está passando? E aí? Como vocês estão? Estão preparados para educar os filhos, para orientar os filhos nesses tempos atuais? Os pais aqui conhecem, né, os aplicativos por onde os filhos andam navegando aí pelas redes? O significado das palavras que eles têm dito? No celular tem uma senha, gente. Ninguém já me deu uma senha deles pra mim. Você segue eles no Instagram? Mas não posta nada disso. Lá não dá pra ver essas coisas não, gente. Não fiquem iludidos que
puxar o filho. Muitas vezes o que acontece? Eles estão na rede lá, mas eles bloqueiam, né? Será que a gente sabe que nós estamos bloqueados lá no Instagram, né? Nas outras plataformas digitais? Porque eles são muito espertos, né? E eles muitas vezes, na grande maioria, deixam nós pais vermos só o que eles querem que nós, né, visualizemos. E isso a gente tem que ficar muito atentos, né? Então, aqui, né, reeducação familiar com amor exigente. Por que reeducação? Porque normalmente, depois eu vou falar um pouquinho da proposta do amor exigente, do grupo. Normalmente as pessoas, quando chegam no amor exigente, a família já está reestruturada, já está desorganizada, aliás. E aí é necessário uma reorganização. Porque poucas pessoas, principalmente hoje em dia, têm o privilégio ou se preparam para organizar a sua família. Muitas vezes a família é constituída de uma forma assim, inesperada, né? E então não tem todo aquele preparo de encontro de casais, encontro de noivos, preparar para o enxoval do bebê. Quando vê, já aconteceu tudo, né? Então, a gente precisa, em muitos momentos da nossa vida, parar, né? E a gente fazer uma reeducação familiar. E o amor exigente tem uma proposta, né, para fazer essa reeducação. Vamos observar esse vídeo aqui, pequenininho. Tempos atuais, né? Vai trabalhando em casa. Está ajudando a limpar a casa. Limpar? Era bebê, né? Carregando. Tá colaborando. Todos entenderam? Sim. Olha só. Então o pai estava ali feliz da vida, né? Porque estava recebendo ali, né? Um carinho, né? Uma ajudinha do filho. Mas será que esse pai, né? Ele estava sabendo de onde vinha essa água? Ele orientou essa criança, né? Onde pegar água para servir para beber, por que não pode pegar a água do vaso e beber? Então, assim, são questões que a gente tem que fazer sempre, perguntas sempre, que às vezes a gente acha que o outro já sabe o que é certo, o que é errado. E isso vem lá de pequenininho, acha que é natural, né? E muitos conhecimentos básicos hoje em dia, né, de atitudes, de preceitos morais, éticos, as crianças não têm noção, né? Não estão vivendo isso no dia a dia. Então, o simples fato, né, de pegar uma água, a gente tem que ficar atenta aos nossos filhos em todos os momentos, né? E aí vem um grande desafio, né? Como criar nossos filhos numa era, né, de mudanças tão rápidas, né, e de grandes incertezas. Como os pais que estão aqui, têm se sentido seguros? Né, Simone? Que tem criança ainda pequena, né? Um adolescente. Então, assim, e nós, no geral, né? Como a gente viver nesse mundo, assim, de tantas incertezas, tanta rapidez, tudo é muito rápido, né? É um grande desafio, mas nós não podemos paralisar, né? Então, nós orientamos sempre no grupo a agir, essa forma de agir ajuda a reestruturar qualquer família. Então, a primeira coisa é falar a mesma linguagem, né? Pais falarem a mesma linguagem. Independente se estão juntos ou não, mas os pais precisam, para o bem do filho,
né, falar a mesma linguagem. Porque se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, já vai criar na criança essa incerteza, essa insegurança, que vai dificultar crescer uma criança com uma boa autoestima, uma criança com segurança, sabendo que rumo tomar, né? Outra coisa, ser verdadeiro. O amor exigente é baseado em princípios, e um dos princípios éticos é ser fiel, ser verdadeiro. Então a verdade acima de tudo. Porque quando a gente utiliza de mentira, de manipulação, só gera transtornos, né? Então, ser verdadeiro o tempo todo. É difícil, algumas situações é complicado, é desafiador, é doloroso a gente ter que falar algumas verdades, né? Porque muitos de nós às vezes não aceitamos algumas verdades, né? Ou não queremos enxergar algumas verdades, mas é necessário. Outra questão, não fazer ameaças vazias. Alguém que já ouviu falar, as crianças que estão aqui, uma coisa assim meia, sabe que os pais não vão fazer? Já? Você sabe, pode me dizer um exemplo? Não? Fala, Miguel, como é que somente ameaça? Não precisa saber não. Hã? Não precisa saber não. Não precisa, né? Não tá muito carinho. Alguns pais, né, algumas pessoas falam umas coisas assim que não adianta, não vai cumprir. Ou então fala assim, você vai ficar um mês sem televisão, um mês sem celular, fala um mês sem televisão para a criança. Aí os outros da casa todinho vai ficar sem assistir televisão? Tem como cumprir esse castigo? Né? Então assim, ou então se vocês não pararem com isso, eu vou sumir. Né? A mãe vai sumir? Então assim, a gente precisa pensar, né, antes de falar certas coisas que não trazem benefícios, né, para a constituição da família. Outra coisa, não tratar todos os filhos da mesma forma. Todos nós somos filhos de Deus, né? Mas todos nós somos diferentes uns dos outros. Então, a gente não pode tratar os filhos da mesma forma. Antes, e no primeiro princípio do amor exigente, a gente leva a refletir sobre as nossas raízes culturais, nossos antepassados. Como que era a geração dos nossos pais? Um fez danura, bateu nos outros todos, não era? Vocês já ouviram essas histórias? Tinha muitos filhos e ou um fazia uma arte, todos ficavam de castigo. Então isso era um tipo de educação muito radical, né, que também trouxe muitos prejuízos. Então hoje a gente precisa refletir mais nessas nossas atitudes, né? Então o filho que é obediente, o filho que é responsável, educado, ele vai ter o mesmo tratamento daquele filho desorganizado, bagunceiro, respondão. Ele vai ter o mesmo tipo de retorno, ele vai ter o mesmo tipo os dois precisam de atenção, mas atenção diferenciada, né? Cuidados diferenciados. Aí um vira e fala assim, minha mãe puxa saco de fulano. É. E a mãe só faz coisa pra fulano. Mas aí é a hora de você começar a trabalhar a consciência dele, né? Porque se um está tendo um benefício e o outro está tendo perda de privilégio, é porque alguma coisa não está no caminho, né? Que precisa ser revisto. É isso que a gente se propõe, o programa, é fazer cada um refletir sobre as suas próprias ações. Outra coisa, deixar o filho fazer o que é capaz. A gente tem mães, principalmente, né? Acha que os filhos
não cresceram, muitos, né, demoram a perceber que os filhos cresceram, que os filhos são capazes de fazer as coisas, né? E aí fica postergando, né? Faz tudo pelo filho e assim eles vão acomodando, né? E vão deixando de assumir responsabilidade. Aí quando chega na adolescência, no adulto, quer que os filhos tenham a responsabilidade de fazer as coisas, mas, né, desde pequenininho isso não foi ensinado. Então comportamento demora, a gente demora a adquirir certos hábitos, né? Exige tempo. Então outras atitudes que nós, enquanto pais, né, nós devemos procurar refletir e agir sempre. Comprometidos com a verdade eu já falei, né? Com a justiça e com o amor, não ceder à manipulação dos filhos, né? As crianças aqui, ó, elas de vez em quando não insistem assim, até o pai deixar ou a mãe, ou fazer alguma coisa. Pai, deixa eu ir, pai, deixa eu fazer. Fala até que Vence pelo cansaço. né, vence pelo cansaço. Então assim, e a gente tem que estar preparados, a gente tem que ter força para dizer os nãos, né? Porque eles vão querer o quê? Sempre o de imediato, né? O que vai beneficiar eles de imediato. E nem sempre o que eles querem, que às vezes no momento é bom para eles, no futuro não vai ser. Então a gente tem que procurar ter essa segurança, né? Essa intenção de estar sempre olhando para o todo e não só para o momento. No momento eu vou ceder porque ele vai deixar eu fazer outra coisa, né? Mas e amanhã? Na hora que ele quiser uma coisa maior, né, um desafio maior, e você não puder ceder, como que ele vai reagir? Então as crises e os problemas podem ser maiores, né? Coragem para assumir a direção da casa com dignidade e equilíbrio. Muitos de nós, às vezes, vamos deixando as coisas acontecer, porque se a gente tomar alguma atitude, vai gerar alguns conflitos, algumas crises, né? E às vezes a gente não quer, né? A gente não quer causar nenhum... Tá ruim, mas tá bom. Vocês já ouviram aquela expressão? Tá ruim, mas tá bom? Se mexer, pode piorar. Só que no amor exigente, a gente tem um princípio da crise que nos alerta e nos auxilia a pensar diferente. Se a gente provocar uma crise, se a gente estiver preparado, o resultado, preparado para intervir, o resultado pode ser positivo. Então, o que a gente não pode é ficar parado e esperando as coisas acontecerem por si mesmo, né? Com dignidade, ou seja, todos, né, são dignos, né, todos precisam ser respeitados na família, independente, né, de avô, do avô, quer dizer, o mais velho, o mais idoso ou o menor, todos devem ser tratados com dignidade. E a gente sempre procurar o equilíbrio, que a gente vai ver que o equilíbrio é um fator de proteção enorme, né? Porque a gente fala sempre, a proposta, ela trabalha todas as fases da vida. E a infância é uma fase fundamental, né? Porque é na infância que vai preparar para a adolescência. E a adolescência prepara para a fase adulta. Quantos de nós já não conhecemos adultos difíceis, né? Complicados? Alguém conhece, sim? Alguém? De convívio? Um adulto difícil de conviver? Quem sabe nós mesmos. Então, se a gente for fazer uma análise, né? Voltando aqui lá no primeiro princípio, o primeiro princípio faz a gente fazer essa análise do meu histórico de vida. Será que o meu comportamento hoje não está refletindo questões lá da infância, né, que não foi trabalhado? Então, crianças saudáveis
né, gera adolescentes saudáveis e adultos saudáveis. E se a gente não procurar equilíbrio em todas essas fases, né, a gente vai ver crianças, situações que começam lá na infância, crescendo até chegar na fase adulta, com adultos complicados, né, difíceis, problemáticos, né? Aqui é um fator muito importante. Esse estudo, o Amor Exigente é uma proposta, né, que está no Brasil há 40 anos, então assim, procura sempre estruturar, né, a sua filosofia, a sua metodologia em estudos científicos. E aqui a federação trouxe um estudo que mostra, olha lá, de 0 até 8 anos, a influência dos pais até 0 a 8 anos é muito grande. Depois, olha só, a influência dos pais é cada vez menor. Então a gente tem que se preocupar, né, bastante com esse momento em que os pais contêm essa influência maior sobre os filhos, né? Porque vai chegar uma fase em que a influência dos pais vai diminuir, né, com um determinado tempo, e é uma fase muito crítica que os pais precisam estar atentos, mesmo as crianças sendo influenciados por outras pessoas, os pais precisam acompanhar, né? Porque quem vai ser responsável pelos filhos a vida toda, né, é a família. Então, quais são os fatores, né, que trabalham essa formação familiar? Então, na formação do indivíduo. Então, tem fatores internos e fatores externos. Os fatores externos, aí tem os globais, né, que aí vem a mídia, a globalização. Hoje a gente está aqui e tem gente assistindo, né, sabe-se lá onde, né? Ou então a gente conecta, né, com pessoas, né, de várias partes do Brasil, do mundo, de forma imediata, né? Os fatores locais, né, o ambiente em que vive, comunidade, condomínio, escola e família, que são os fatores externos. E fatores internos, que são os fatores individuais, né, ou seja, características da própria pessoa, né? Aí vem a questão da genética, idade, personalidade, temperamento. Tudo isso influencia na formação do indivíduo. E aqui eu faço outra pergunta. Família é um fator de proteção? Depende da família, né? E aqui a gente vai ver. As famílias de alto risco são famílias, ó. Aqui a gente colocou 3 características básicas das famílias de alto risco. Famílias extremamente permissivas. Tudo pode, nada é pedido, nenhum controle. Então tudo pode. A segundo tipo de família, extremamente intransigentes. Pais têm medo de tudo. Ah, se eu fizer isso, meu filho não vai gostar de mim. Aí, se eu fizer isso, meu filho vai ficar contrariado. Né? Ou o jovem nada sabe ou nada pode fazer. Famílias super protetoras, né? Nossa, meu filho vai para a escola, não pode voltar, né, com um arranhão que eu tenho que ir lá tirar satisfação, ver quem fez esse arranhão, o que aconteceu, né? Então, super protetores. E famílias omissas, né, que é igual o abandono, né? Famílias que, né, não dão uma atenção necessária às crianças. Travou? Aqui crianças, né? Aqui adolescentes. Alguns cuidados que a gente tem que ter atenção nessa fase da adolescência. Então, 3 características principais dos adolescentes que as famílias precisam estar atentas.
Primeiro, o adolescente muito tímido, né? Inseguro, pouco comunicativo, cheio de medo, sensível demais. Outro tipo de jovem adolescente é o equilibrado, né? Para ele, né, ele é controlado tudo. Só que a adolescência é uma fase complexa. Então ele pode, né, nessa fase, perder esse equilíbrio, né? Achar que ele já é maduro o suficiente e acabar caindo em alguma armadilha, digamos assim, né? De algum comportamento, alguma atitude que pode prejudicar o desenvolvimento dele. E o adolescente, o jovem desafiador, confiante, inteligente, alegre, comunicativo, acha que nada vai acontecer com ele, né? Que ele é despachado, resolve tudo. Então essas três características são preocupantes. E aqui vem outras armadilhas comportamentais, né, na família, principalmente entre o casal. 4 a gente citou aqui. Primeiro, a divergência. Pais, né, e mães não falarem a mesma linguagem, ou avós e filhos na educação dos netos. Tem muito disso hoje, né? Avós que cuidam, né, dos netos. E às vezes os avós e os pais das crianças não falam a mesma linguagem. E aí a criança vai tender para qual? Ele vai querer sempre aquele de onde ele vai receber mais benefício, né? Então, ora, se os avós forem chamar a atenção, o avô é chato, o avô é bravo, eu quero a minha mãe, né? E aí a hora que a mãe vai chamar a atenção, não, eu quero minha avó, meu avô, né? Então é importante a gente ter essa mesma linguagem. Mentiras, nós já falamos, né? Questão da importância da verdade. Desrespeito às necessidades do outro. Aquela velha história, né? Os dois trabalham fora de casa, um exemplo. Aí um chega, deita no sofá, põe as pernas para cima e fala: fulano, traz isso para mim, fulano, traz isso para mim. E o outro? Tem que trabalhar, tem que servir o outro? Não, né? Tem que ver a questão das necessidades iguais, né? Se os dois, uma família funcional, que os dois pais trabalham fora, né? O ideal é que os dois pais, quando chegarem, né, o pai e mãe chegarem, dividam as tarefas para os dois terem, né, os direitos iguais a momentos de descanso, né, de lazer, né? Descontrole emocional. A gente, infelizmente, tem visto muito isso, né? A falta desse controle emocional, de forma geral. Então, esse descontrole gera também situações complexas na família. E que levam ao que a gente vai falar aqui agora, com relação à prevenção ao uso de substâncias tóxicas, e entre elas o álcool. Essa pesquisa foi feita pelo Dr. Laranjeira, Ronaldo Laranjeira. Ele é especialista em dependência química da USP. E é importante o dado que ele traz com relação à bebida, né, os problemas que a bebida trazem para a nossa família. Então, nesse estudo que ele fez, na população adulta, 48% dos adultos não bebem, 29% são bebedouros pouco frequentes ou fazem uso moderado, e 24% bebem sempre pesado. Olha só a diferença da população adolescente. 66% não bebem, mas 34% bebem muito e de forma problemática. Então o jovem, ele tem essa propensão a beber
de forma desregrada, né? Ele não tem esse autocontrole. Quando ele entra para o caminho, né, da bebida ou outras drogas, ele é muito intenso. Então a probabilidade dele vier a se tornar um dependente é muito grande. E por que isso, né, acontece? Principalmente a entrada, né, do jovem no mundo dos vícios. Falta de orientação familiar, né, é uma dos fatores. E olha só, a questão do tempo que as famílias levam para identificar que o consumo, né, de bebida ou de outras drogas está sendo prejudicial. Olha só, em média, quando um jovem em média já usa o álcool há 13 anos, a família vai descobrir depois de uns 9 anos que ele já está usando. É muito tempo que a família demora a tomar providência, né? Com outras drogas mais pesadas, o tempo é menor, porque o efeito é mais rápido, né? Mais destruidor. Então, mas mesmo assim, a família demora muito a buscar ajuda, demora a buscar o apoio, né? E porque muitas vezes a família sozinha não consegue. E aqui a gente tem alguns dados da Organização Mundial de Saúde com relação à dependência química, né? Que é uma doença primária, crônica, progressiva e de consequências fatais. Então, uma doença primária porque ela está, né, na base, ela pode surgir, né, em qualquer fase, né, de idade. É crônica, ou seja, dificilmente a gente vai ter uma solução. Progressiva, tende aí a pessoa começa a fazer o uso e vai só aumentando, né? E pode trazer consequências fatais que a gente vê aí no dia a dia, né? Cinco minutos? Então vamos lá. Aqui, a questão é só deixar o dado aqui, ó. A cada um dependente químico, 3 a 4 pessoas da família adoecem juntos, porque vai afetar diretamente toda a família, né? Então é a codependência, né? E aqui tem alguns fatores de risco que eu gostaria de ressaltar com vocês. Que a gente deve ficar atento em todas as fases da vida, não só da criança, do jovem, do adolescente, mas todos nós. Se tivermos com alguns desses comportamentos, é bom a gente já ficar alerta e buscar auxílio, né? Então, comportamentos e sentimentos exagerados, de medo, de solidão, inibição, ou a pessoa tem um comportamento até equilibrado e de repente começa a ficar desrespeitoso, né, usando palavrões, são fatores de risco. Em nossa família deve haver mais momentos de afeição, carinho, menos tensão, menos hostilidade. E religião é um fator de proteção? Sim? Sim. Nesse estudo, 81% dos adolescentes que não usam drogas acreditam em uma religião. 13% abandonaram as drogas por causa da religião. E aí vem a questão, né? Qual religião? Independe. O importante é a espiritualidade. É a busca, né, por essa conexão com o ser superior.
E aqui eu vou deixar uma das frases do Amor Exigente que sintetiza a questão do programa, né? Eu amo, mas não aceito o que está fazendo de errado. Então, a gente separar a pessoa do comportamento. Porque a pessoa, né, é digna de todo o amor, todo o respeito. Agora, o comportamento desrespeitoso, não. Né? Então, a gente tem que ter bem claro isso. E na prevenção, e quem já ouviu aquele ditado também, que prevenir é melhor que remediar? Muitos de nós já ouvimos, né? E realmente, para que a gente tenha uma família equilibrada, para que a gente busque qualidade de vida, né, de todos os membros da família, nós precisamos trabalhar a prevenção. Chegar antes. Os pais ficarem atentos aos comportamentos dos filhos, não só os pais, né? Todos da família, estarem atentos aos comportamentos uns dos outros e buscarem força, buscarem ajuda, buscar uma forma de reestruturar, né, a família de modo a ser uma família equilibrada, para que todos tenham a mesma oportunidade de ter uma vida de qualidade. E esse é o propósito do programa, né? Que todos nós tenhamos qualidade de vida, né? Então, na prevenção, amar os filhos não é fazer tudo por eles ou dar-lhes tudo que é possível. Amá-los é levá-los a serem pessoas certas para elas próprias e para o mundo em que vivem. E isso a gente é um lema, né, do Amor Exigente, que a gente deve procurar sempre exercitar. Prevenção, é amar sem distinção, mas fazer o que é preciso ser feito. Muitas vezes é doloroso, é difícil, mas é o melhor caminho, porque a prevenção é urgente. Eu que sou professora, trabalho em escola, a gente vê dia a dia o quanto nossas crianças, né, as nossas famílias estão desestruturadas. E é urgente que a gente busque essa reestruturação familiar, né, analisando os nossos comportamentos, verificando o que eu primeiramente posso estar fazendo que não está de acordo com essa busca pela essa qualidade de vida, porque às vezes eu vejo problema no outro e não estou vendo problema em mim. Às vezes uma situação está desajustada devido ao meu comportamento, e às vezes eu tento colocar isso como se fosse responsabilidade de outra pessoa, e a gente transferir responsabilidade não leva a lugar algum, né? Então essa é um pouquinho, né, da proposta do programa Amor Exigente, um pouquinho de reflexão para essa noite, e que eu espero que tenha ficado guardada aí uma sementinha, né, dessa importância da gente reestruturar a família. Sempre a gente precisa parar um tempinho, nos dias atuais, né, tá cheio de incertezas, insegurança, tudo muito rápido, mas a gente precisa parar, né, pensar, refletir e buscar essa reeducação familiar, né? E tá aí a proposta do Amor Exigente. Posso fazer propaganda? Aqui em Jataí nós temos o grupo há 35 anos, tem a sede própria que fica ali próximo ao Corpo de Bombeiro, aberto a toda a comunidade, todo aquele que procura, que queira, né, ter uma melhor qualidade de vida, baseada em princípios éticos, morais,
reforçar a espiritualidade e trabalhar a questão, exercer seu papel enquanto responsável, né, pela sociedade, as portas estão abertas. Temos a reunião toda terça-feira às 19h30. Muito obrigada.